Olá, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo a essa pregação que vai marcar a tua vida, vai transformar a tua história em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia você seja marcado por Deus, que essa mensagem possa tocar no profundo do teu ser e te trazer revelação, direção e instrução. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Um abraço meu para você, acompanhe essa mensagem. Aquele que crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso? Senhor, nessa manhã nós estamos na tua presença. Nós vemos adorar o teu nome que é digno de honra, de adoração e de louvor. Pai, vem nesta manhã sobre nós e nos toca de forma sobrenatural. Nos faz celebrar a Páscoa, nos faz entender a realidade do teu sacrifício. Entender, meu Deus, que quando temos um Deus que nos guia e nos direciona, nós vivemos em ressurreição e vida. Por isso que a tua ressurreição e vida se manifeste sobre nós nessa manhã. Nós como igreja te louvamos e te agradecemos, aplaudindo o teu nome que é digno de honra e de adoração. Aleluia! Páscoa é celebrar a ressurreição e a vida de Cristo sobre nós. Mas não é sobre exatamente isso que eu vou falar essa manhã. À noite continuarei falando sobre Páscoa. E nesta manhã eu quero voltar à essência do que é a Páscoa para o cristão. Páscoa para o cristão significa dizer que nós não somos escravos. Nós não somos escravos de nada. Ele é a ressurreição e a vida, e na verdade ninguém tem esse poder senão o nosso Deus, de dizer que a morte não pôde contê-lo, que a morte não pôde detê-lo. Mas a Páscoa também representa que não há mais escravidão, não há mais cadeia, nada pode nos prender, porque nele nós somos livres. Isaías capítulo 61, versículo 1 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías 61, porque me ungiu para pregar boas novas aos mansos, me enviou a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abrir a prisão dos presos, ordenar, versículo 3, aqueles que choram, grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, para que você seja árvore de justiça, plantação do Senhor, e Ele será glorificado. Quem entende a real Páscoa sabe que não há mais escravidão, que não há mais prisão, que não há mais cadeia. Nada é maior do que o poder daquele que veio nos oferecer uma troca, coroa em vez de cinzas, alegria em vez de choro, vestes de louvor ao invés de angústia. Aqueles que estão plantados no Senhor entendem que não há mais escravidão, não há mais escravidão, não há mais morte, mas Ele é a verdadeira Páscoa. Escravidão é uma das piores coisas, se não a pior coisa que existe. Quando um povo vem e subjuga outro povo, quando alguém vem e subjuga outro alguém, essa pessoa está escrava. E há áreas de nossas vidas que parecem inalteradas há tanto tempo que fica difícil enxergar mudança. Há tanto tempo já é assim na minha linhagem familiar, há tanto tempo já é assim no meu casamento, há tanto tempo já é assim nas minhas emoções, há tanto tempo já é assim nas minhas finanças, há tanto tempo já é assim, parece que não muda. Escravidão, cadeia, aprisionamento. O escravo trabalha sem qualquer recompensa. O escravo se esforça, um esforço descomunal e não vê avanço. O escravo não consegue enxergar perspectiva de melhora. Para o escravo a liberdade não é uma opção. Enquanto eu falo a você nessa manhã, eu quero que você pense em sua vida, quais são as áreas que parecem inalteradas, quais são os ciclos que parecem não se romper. Quando melhora, piora. Quando dá um passo à frente, parece que dá 10 atrás. Quando agora vai, agora não vai. Vai ou não vai, parece que a situação está difícil e você se sente aprisionado. A Páscoa representa a liberdade. A Páscoa representa a libertação. Quando tudo parecia inalterado, quando nada parecia mudar, surgiu a nossa Páscoa. Vou te explicar o que eu estou dizendo, porque eu quero ir na raiz da Páscoa.
O povo de Deus, iniciado através do patriarca Abrão, que se tornou Abraão, gera um filho chamado Jacó. Jacó tem um encontro, gera um filho chamado Isaac, que gera um filho chamado Jacó. Jacó, filho de Abraão, da linhagem de Abraão. Jacó tem um encontro real com a presença de Deus, que transforma inclusive o seu nome, ele se chama Israel. Israel ou Jacó começa a ser uma fábrica de ter filhos, e ele tem um filho atrás do outro, Rubem, Simeão, Naftali, todos os filhos que representam as tribos de Israel. Um de seus filhos se chama José, que traído pelo seu irmão é vendido como escravo para o Egito. Trabalha na casa de um homem chamado Potifar, é injustiçado nesta casa, é preso, da prisão é levado para a liberdade, para um local de comando no Egito. Toda a casa de Jacó, ou seja, toda a casa de Israel vem para o Egito, para ser sustentado num tempo de luta. Mas o que inicialmente era maravilhoso, ao longo dos anos se torna uma dificuldade, porque o faraó morre, o próprio José morre, e agora o novo faraó do Egito, vendo o crescimento do povo de Israel, o escraviza, o aprisiona. E por muitas gerações, na verdade por 430 anos, o povo de Israel não conhecia nenhuma outra realidade a não ser a escravidão egípcia. Como um escravo vai crer no futuro? Como um escravo vai ter esperança no amanhã? Como diante do cenário de prisão, de escravidão, de dificuldade, é possível se enxergar o horizonte? Como é difícil acreditar no amanhã com esperança, quando a realidade nos pressiona demais. É muito semelhante ao que nós estamos vivendo agora. Eu me coloco no lugar, por exemplo, do dono de um restaurante, ou de um pequeno comércio. Hoje ele está fechado. Aí chega uma notícia que ele lê na internet: houve uma canetada aí que autorizou a abertura. Glória a Deus, vou abrir. Aí daqui a pouco passa 2 dias ele lê na internet: houve uma outra canetada que vai fechar tudo de novo. E fala: Senhor, o que está acontecendo? Ele vai, ele volta, ele vem. Você sabe o que eu estou dizendo. Situação difícil, de incerteza, de insegurança, em toda a sociedade. É isso que estamos vivendo agora. Como sociedade, como indivíduos, como famílias, muito difícil se prospectar o amanhã, porque não se sabe direito o que é o amanhã. E isso eu só digo para aqueles que não conhecem a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa é dizer: eu não sou mais escravo de nada, em Cristo eu tenho liberdade. Eu não sou mais escravo das decisões naturais, eu dependo das decisões celestiais. Eu não vivo de acordo com a naturalidade humana, eu vivo de acordo com a sobrenaturalidade celestial. Que nesta manhã a verdadeira Páscoa se manifeste sobre nós. Mas pastor, são 430 anos trabalhando igual um desesperado para construir para outrem, para o Egito, amassando tijolo, construindo, levantando, apanhando para trabalhar. 430 anos escravo. Só que Páscoa significa dizer que Deus não esquece da nossa causa. Deus não esquece das nossas orações. Aquilo que você tem clamado a Deus agora, aquilo que você tem clamado a Deus nas madrugadas que tem passado, aquilo que você tem pedido a Deus há anos, Ele não esquece do seu clamor. Eu acho que ninguém aqui nesse auditório viveu mais do que 430 anos. Se viveu, me avisa que nós vamos orar, que é milagre ou alguma coisa estranha. 430 anos de um povo clamando por libertação, e Deus não esquece. Deus te trouxe nessa manhã para dizer a você que Ele não esquece daquilo que você tem clamado, que Ele não esquece daquilo que você tem orado, que Ele não esquece daquilo que você tem pedido em sua presença. São 430 anos trabalhando, são 430 anos na escravidão, sem a chance de pensar no amanhã, até que Êxodo capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz:
o Senhor disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, eu ouvi o seu clamor, eu conheço o seu sofrimento, eu vou livrá-los da mão dos egípcios e vou levá-los para uma terra boa, espaçosa, que mana leite, que mana mel. Versículo 9: o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, eu vi a sua opressão, eu vi o que você está vivendo. Chegou a hora da liberdade, chegou a hora da escravidão acabar. Deus conhece as lutas que eu atravesso. Ele escuta o clamor de um povo, ele escuta o clamor de quem confia nele, ele escuta a voz da aliança que ele tinha feito com o seu povo. 430 anos de escravidão, e ele diz: eu me lembro, ou eu escuto o clamor daquele que vem a mim. Na hora da necessidade, da dificuldade, na hora da porta fechada, da enfermidade, há um local, há alguém que nós podemos clamar, há alguém que escuta o nosso clamor. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei. Clama a mim, responder-te-ei. Eu vou te anunciar coisas grandes, ocultas, que até então você não sabia. Clame no meio da escravidão, clame no meio da luta, clame no meio da adversidade, clame mesmo quando você não tiver mais forças para clamar, clame. Abra os lábios e clame a Ele. Ele diz: eu estou escutando o clamor do meu povo, e chegou a hora da liberdade sobre o meu povo. Deus levanta então um homem e comissiona esse homem. Em Êxodo capítulo 3, você vai continuar lendo a história depois. Ele chama um homem chamado Moisés, diz: Moisés, vai lá e manda o povo ir embora. Ordena para Faraó deixar o povo ir. Moisés, com todas as suas limitações, que incluía inclusive uma gagueira, porque ele disse que tinha boca pesada e não era eloquente, ele vai a Faraó e diz: deixa o meu povo ir. Inicialmente parece que tudo vai ficar bem, mas quando o Faraó escuta a intenção da liberdade do povo de Deus, em Êxodo capítulo 5 versículo 6, Faraó deu ordem dizendo aos seus oficiais: não faça como antes, não dê mais palha para o povo fazer tijolos, também colocarei a conta dos tijolos como antes eles faziam, não diminua a conta da produção. Acho que eles estão ociosos, por isso clamam para a liberdade, por isso clamam para sacrificar ao seu Deus. Que se aumente o serviço sobre os homens, para que se ocupem dele e não dê ouvidos às palavras mentirosas. Moisés foi cheio de empolgação, achando que ele ia chegar para Faraó: deixa o meu povo ir. Faraó falou: claro, pode deixar. Não. Faraó ao contrário, falou: faz o seguinte, que a produção seja a mesma agora sem a matéria-prima, não vai ter mais palha. Eles vão amassar mais barro, vai ser mais difícil fazer tijolo, a situação vai piorar antes de melhorar, a situação vai ficar difícil antes da liberdade. Quando as lutas vão se avolumando, quando as lutas vão se intensificando, é porque chegou a hora do livramento, está chegando a Páscoa do Senhor. Em Êxodo capítulo 6 versículo 1, o Senhor disse a Moisés: Moisés, você vai ver o que eu vou fazer com Faraó, com uma mão poderosa ele vai os deixar ir, porque eu sou Jeová. Eu sou Jeová. Eu já tive com Abraão, com Isaac e com Jacó. Eu era Deus Todo-Poderoso, mas agora Jeová, como Jeová, eu nunca havia sido conhecido. Está entendendo aqui comigo? Abraão, Isaac e Israel me conheciam como El Shaddai. Deixa o versículo na tela por favor para mim. Eles me conheciam como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. É um Deus que está distante, sentado no trono. Como Jeová, o Deus que vem habitar no meio do seu povo. Eu nunca tinha sido conhecido, agora eu vou me fazer conhecido. Quando a escravidão está imperando, ele não é só o El Shaddai, um Deus que está distante, ele se torna Jeová. Eita, tem igreja que só de eu falar Jeová, uns dois já ficaria de pé e já, opa. Porque essa é a revelação de que ele não é mais um Deus distante, ele é Jeová.
Ele é um Deus que está próximo de mim, Ele é um Deus que veio a mim. Essa é a raiz da Páscoa, porque Ele diz assim, versículo 5: eu ouvi o gemer dos filhos de Israel, eu me lembrei do seu pacto, eu me lembrei da aliança. Agora eu, Jeová, versículo 6, estou no mesmo capítulo, versículo 6: eu tirarei as cargas dos egípcios, eu vou livrá-los da escravidão. Chegou a Páscoa do Senhor, o Rei veio me livrar, o Rei veio me libertar, o Rei veio me salvar. Páscoa, então, em hebraico é a palavra Pesach, que literalmente significa travessia, retirada. Páscoa significa passagem, travessia, retirada. O rei viu a escravidão e vai preparar uma travessia para o seu povo. E tudo que eu preciso para a Páscoa, Ele vai prover. A primeira coisa que eu preciso para a Páscoa está em Êxodo capítulo 12, versículo 3: cada família separe para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Um cordeiro ou cabrito sem defeito, macho de 1 ano, que vocês tomem das ovelhas ou das cabras. Um cordeiro novo de 1 ano sem defeito, pegue-o. Porque era entendido em Israel, e é importante que você entenda, que com o derramamento do sangue, isso é a antiga aliança, haveria remissão. Foi isso que aconteceu quando Adão e Eva pecaram. Deus fez a eles uma pele de animais, derramou sangue. Foi isso que aconteceu quando Abel ofereceu o sacrifício, derramou sangue. Foi isso que aconteceu quando Noé saiu da arca, derramou sangue, ofereceu animais. Ele estava mostrando que no derramar do sangue de um cordeiro na Páscoa, agora a escravidão acabaria. Pegue além disso, versículo 7 do capítulo 12: pegue o sangue desse cordeiro e coloque sobre os umbrais das portas, porque versículo 13: o sangue será o sinal na casa em que o sangue estiver. Na casa em, põe o começo do versículo para mim isso, na casa em que o sangue estiver. Quando eu ver o sangue, eu vou passar por cima da casa, e não haverá praga para vos destruir. Quando eu ferir a terra do Egito, conhecer a Páscoa é dizer que agora o sangue do cordeiro está sobre mim, e o anjo da morte não toca a minha casa, o anjo da destruição não toca os meus filhos, não toca os filhos dos meus filhos. Páscoa é saber que eu fui marcado por Deus. Eu estou hoje de manhã na raiz da Páscoa. À noite eu vou te mostrar que o apóstolo Paulo diz que Cristo é o nosso cordeiro pascal. Cristo é o cordeiro desta Páscoa. Quando eu tenho essa revelação desse cordeiro, a escravidão acaba. O que eu quero te dizer é que Páscoa é momento propício da parte de Deus, para que cadeias se quebrem, para que situações inalteradas mudem, para que respostas cheguem nesta Páscoa. Eu estou profetizando sobre ti. Chegou a hora, chegou a hora de Deus mudar a tua história e sorte. Chegou a hora de Deus responder o teu clamor e oração. Chegou a hora para que você entenda que Deus separou um tempo para te responder, que Deus separou um tempo para intervir com respostas. Prepara um cordeiro inteiro então e coma-o, sacrifício completo. Faça o seguinte também, versículos 7 e 8 do capítulo 12 de Êxodo: pegue o sangue, passe na porta. Versículo 8: coma a carne assada no fogo, mas coma juntamente com pães ázimos e ervas amargosas. Assim era a Páscoa judaica, continua sendo até hoje. Coma do cordeiro, coma do pão ázimo, que é um pão sem fermentação, porque o fermento significava a contaminação do mundo que entra, a influência externa que entra. E um pão sem fermento não poderia ser levedado, então ele não pode ser guardado por muito tempo. É um pão para cada dia.
Quando nós oramos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós estamos pedindo um pão sem contaminação do mundo. Quando Cristo disse que era o pão vivo que veio do céu, Ele é um pão sem contaminação do mundo. Então o que eu preciso para a minha Páscoa é o cordeiro, o pão, o alimento sem contaminação, e a erva amarga, para que cada mordida nessa erva, na amargura dessa erva, eu me lembre como Ele me tirou da amargura e da opressão, como Ele me tirou da escravidão e do peso da morte. O que Deus quer que nós lembremos na Páscoa é que do pecado que Ele nos livrou, das dores que Ele nos livrou, o testemunho que Ele escreveu, nós nunca mais voltaremos para lá, nós nunca mais viveremos essa realidade. Pelo contrário, quem vive a Páscoa do Senhor atravessa, passa, abre um novo tempo e inaugura, porque tem sobre as suas mãos o cordeiro e o pão vivo que desceu dos céus. Que nessa Páscoa Deus comece a visitar tua casa, que Deus comece a visitar a tua família, que Deus comece a visitar os teus negócios, que Deus comece a visitar teu ministério, que Deus comece a visitar os teus filhos. Lá fora pode haver destruição, lá fora pode haver escravidão, podem existir situações que não vão mudar, porque são 430 anos, mas diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor, inauguro a Páscoa. Eu vou tirá-los da escravidão que vocês viviam, eu vou tirar da prisão que vocês atravessavam. Versículo 23 do capítulo 12. Ao ver o sangue na porta, Ele vai passar pelaquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Eu quero dizer na autoridade do nome de Jesus Cristo, que na tua casa o destruidor não entra, na tua casa o devorador não entra, na tua casa a enfermidade não entra. Há alguém que pagou o preço da cruz por mim e por você. Ele é a minha Páscoa, Ele é a minha proteção, Ele é a minha passagem. Mas na verdade então, pode aplaudir você que ameaçou aí. Mas na verdade então, entenda comigo, eu estou falando de um povo que não tinha por que ter esperança, porque estava escravizado há 430 anos. Deus diz a eles: preparem uma refeição, porque vai acontecer a Páscoa. Páscoa então, igreja, é uma atitude de fé. Páscoa é uma atitude de fé. Para um escravo, sacrificar um cordeiro e comer o cordeiro inteiro em uma noite é uma atitude de fé. Um cordeiro para uma família escrava era para durar semanas ou até meses. Sacrificá-lo e comê-lo inteiro em uma noite é uma atitude de fé. Em outras palavras, eu não preciso guardar a provisão, porque Ele será a minha provisão. Eu não preciso guardar com insegurança, com medo, com pressão, porque Ele é o Deus que me dá fé. Eu vou atravessar, eu vou superar a situação que eu estou vivendo agora. Eu vou atravessar, eu vou superar a dificuldade que eu estou vivendo agora. Eu vou superar, eu vou atravessar. Eu vou atravessar. Sabe quando a Bíblia diz isso? Salmo capítulo 23. Alguém sabe dizer para mim o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor de seu nome. Agora presta atenção: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Você não entendeu? Eu vou te explicar. Ele anda pelo vale, ele não estaciona ou mora no vale, ele atravessa o vale.
É o que ele está dizendo. Ainda que eu atravesse, porque vale de sombra da morte não é local de moradia, é local de travessia. Quem tem a Páscoa verdadeira não estaciona no vale da morte, mas atravessa o vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Depois que eu atravesso o vale, depois que eu atravesso a minha Páscoa, Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Unges com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Então Ele entende certamente que a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, para que eu habite na casa do Senhor por longos dias. Eu passei no vale da morte, que achou que ia me levar, mas eu só atravessei, e ao atravessá-lo eu entendi que eu ainda tenho longos dias pela frente, que eu ainda tenho uma história pela frente. Eu vou viver a Páscoa, eu vou viver essa travessia, eu vou viver essa superação. Eu não sou mais escravo. Só uma orientação então, e essa orientação é a melhor. Ele diz assim: prepara o cordeiro, prepare os pães, prepare as ervas. Mas não vai achando que a Páscoa é igual ceia de Natal ou de Ano Novo. Você vai sentar, fica a noite inteira, joga Uno, briga com a família, faz as pazes de novo, joga Uno de novo, joga dominó, fica lá celebrando. Não. A Páscoa não é isso. Sabe como Ele nos manda fazer a Páscoa? Versículo 11 do capítulo 12: assim vocês vão comer a Páscoa, os lombos cingidos, os sapatos nos pés e o cajado na mão. Páscoa, ele está dizendo, é uma refeição para você comer relaxado. Oh, que beleza, sei lá o que vai acontecer amanhã. Vou até abrir a calça, comi demais. E atira a primeira pedra quem nunca fez isso. Não, ele está dizendo, Páscoa é o seguinte. Pode pôr na tela o versículo para mim, por favor, Raquel. Coma com cinto nos lombos, com o sapato nos pés. Você está dentro de casa, mas coma com o cajado na mão e coma com pressa, porque essa é a Páscoa. Você entendeu? Eu vou te falar. Senhor, eu estou caído e tombado na depressão, estou caído e tombado na ansiedade. Deus fala, chegou a Páscoa. Chama o cordeiro, chama o pão. Lembra da amargura que você viveu, mas se veste e se prepara, porque enquanto você estiver celebrando a Páscoa, vai tocar uma trombeta e vai dizer, chegou a hora. E você não vai ter tempo nem de calçar a sandália, você vai ter que estar pronto. A Páscoa do Senhor, ela é feita com pressa. A Páscoa do Senhor, ela é feita com uma declaração de que, Senhor, pela fé eu começo essa refeição, e pela fé eu não vou nem ter tempo de terminá-la, porque no meio da Páscoa o Senhor vai dar ordem aos teus anjos ao meu respeito, e eu vou ser liberto, eu vou ser protegido, eu vou recomeçar, eu vou ressuscitar. Páscoa é receber de Deus uma instrução. Se prepare, se prepare, se prepare. Deixa eu dizer em outras palavras, eu estou fazendo um decreto profético sobre a sua vida. Levante umas suas mãos aqui. A escravidão que te prendia está com os dias contados. A tristeza que te prendia está com os dias contados. A frieza está com os dias contados. É Páscoa, é Páscoa. Prepare a tua mesa para cear com o mestre, mas prepare com os lombos cingidos, com calçado nos pés, com cajado nas mãos, porque vai chegar a hora que os céus vão começar a bradar, que os céus vão começar a gritar: atravesse, atravesse, atravesse. Contemple o novo tempo que eu tenho preparado para ti. Contemple a nova história que eu tenho preparado para ti. Oh! É na mesa dele que eu recebo provisão. É na mesa dele que eu recebo instrução. É na mesa dele que eu recebo renovo. Feche seus olhos essa manhã. Essa é a Páscoa do Senhor. Essa é a Páscoa do Senhor. Coma com pressa, com calçado nos pés e o cajado nas mãos, porque aquilo que te prendia em escravidão está com os dias contados. Aquilo que te prendia no passado está com os dias contados. Eu na Páscoa posso mudar cenários. Eu na Páscoa posso acabar com a escravidão. Eu na Páscoa posso quebrar cadeias.
São 430 anos de escravidão. São 20 anos orando. São 10 anos orando. Eu na Páscoa posso mudar. Eu na Páscoa posso mudar. Deus me mostra aqui uma mãe que tem orado pela sua filha. Porque ela vem e vai, se firma e fica fraca de novo, se firma e se entrega para o mundo de novo. Deus está dizendo nesta manhã: é Páscoa. A escravidão que aprendia, a escravidão que prendia essa jovem, nesta manhã as cadeias estão caindo por terra, as cadeias estão caindo ao chão. Vamos adorá-lo, porque é Páscoa, é Páscoa, é Páscoa. Fique em pé no seu lugar, levante suas mãos, prepare-se para cear com Ele. Para comer do cordeiro, para comer do pão vivo, para lembrar da amargura que você foi liberto. Mas na tua casa o destruidor não entra. Atravessa, atravessa, atravessa. Espero que através dessa mensagem você tenha sido marcado profundamente pelo Espírito Santo, sua vida seja impactada e transformada, viu? Tem muitas outras pregações aqui no YouTube, Felipe Parente. Faz o seguinte, inscreve-se no canal também para que você sempre receba os alertas das pregações assim que elas acontecerem. Que Deus te abençoe, até a próxima, fica na paz do Senhor.